Olá, queridos amigos e amigas, graça e paz. Somos discípulos missionários do Cristo Vida. Estamos com o nosso programa Palavra do Reitor no Santuário da Vida, Arquidiocese de São José do Rio Preto. Hoje é dia 4 de março de 2026, quarta-feira da segunda semana da Quaresma. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estás pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, até do ponto de vista cronológico, olhando para a passagem evangélica que acabou de ser proclamada para nós percebemos que Jesus vem preparando os seus discípulos e, de um modo mais íntimo, também os 12 apóstolos, orientando-os e afirmando a eles que Jesus iria ser entregue nas mãos dos sumos sacerdotes, dos chefes e dos mestres da lei e passaria pelo processo de morte, ou seja, sofreria a sua paixão. Jesus, enquanto Filho do Homem, enquanto Messias, ele iria morrer, dando a sua vida para salvar toda a humanidade. Então ele vinha orientando os seus discípulos, os seus apóstolos daquela época. E do ponto de vista litúrgico e celebrativo, observamos que nosso Senhor, por meio da Igreja e por meio da sua palavra, também vem nos preparando e nos orientando para a sua vivência do seu mistério pascal. A Quaresma é um tempo litúrgico que nos prepara para a Páscoa, e esta preparação consiste na conversão, na vivência da penitência e, ao mesmo tempo, no silêncio orante, num olhar para dentro de nós mesmos, como se fizéssemos um grande retiro durante estes 40 dias, não é? Mesmo em meio às badalações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, para então nos tornarmos melhores pessoas e também melhores cristãos. Queridos irmãos e irmãs,
nós devemos nos preparar para a vivência do mistério pascal de Cristo, que consiste na sua paixão, morte e ressurreição, porque há eficácia para cada um de nós. E nesta vivência da Quaresma ou nesta preparação para a Páscoa do Senhor, observamos também na segunda parte do Evangelho de hoje que Jesus diz que na vida do cristão não cabe egoísmo, também não cabe aquelas pessoas que querem ter poder, né? É aquela tríade, né, demoníaca que muitas vezes nós somos chamados a refletir para nos desvencilhar, que é o ter, o poder e o prazer. Também os discípulos tinham a mesma tentação. Os filhos de Zebedeu, por meio de sua mãe, eles foram tentados para que pudessem sentar um à direita e outro à esquerda de nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor nos dá uma lição de humildade, de serviço, de ministério. A pessoa que se converte de verdade se coloca a serviço. Aquele que se torna último aos olhos do mundo se torna o primeiro aos olhos do reino de Deus. Que nosso Senhor nos ajude com as suas orientações por meio da palavra e também da vivência da Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.